Olá, querida criativa, seja bem-vinda à aula número 6 do nosso programa online Agulhas Mágicas. Na aula de hoje vamos falar sobre tricô em plano. Mais concretamente, vamos falar sobre as orelas, o que é que são as orelas, para que servem, portanto, qual a sua utilidade e como as tecer, e depois falar sobre a mudança de novelo. Quando o nosso novelo termina, como é que devemos mudar o nosso fio, ou o nosso novelo, qual o melhor local para o fazer e, muito importante, como evitar nós no tricô. Então vamos começar pelas orelas. O que são as orelas? As orelas são nada mais nada menos do que duas malhas adicionais que estão no número total de malhas que estão na peça. Portanto, são duas malhas adicionais ao número efetivo de malhas que são necessárias para tricotar uma determinada peça. E essas malhas estão localizadas, uma no início da carreira e a outra no final da carreira. Estas malhas de orela não contam para efeitos dos pontos de fantasia e também não contam para as malhas que são necessárias às medidas da peça. Recordam-se nas aulas em que nós falámos sobre as amostras e depois a regra 3 simples, ou seja, esse número de malhas que nós obtemos dessas continhas da regra 3 simples, as malhas de orela são malhas a mais, portanto, para além dessas malhas que nos dá nessas contas, nós iremos acrescentar duas malhas adicionais. Portanto, em resumo, orelas são duas malhas adicionais ao número efetivo de malhas da peça, não contam para efeitos de ponto de fantasia e também não contam para as malhas necessárias às medidas da peça. Estas malhinhas, estas simples malhinhas de orelas, são de extrema utilidade e têm vários fins. Os mais comuns têm a ver com o acabamento final, quer quando a peça precisa de ser costurada, porque há orelas que facilitam o processo de costura no tricô, ou então quando elas não precisam de ser costuradas e são apenas importantes para fins meramente estéticos, de acabamento em termos estéticos. Existem diversos tipos de orelas. Aqui neste nosso programa online eu irei ensinar 3 tipos. As orelas simples ou comuns, que basicamente quase que nem temos verdadeiramente orelas. Porquê? Porque nas orelas simples ou comuns as malhas são tricotadas exatamente como tricotamos todas as outras malhas na carreira. Ou seja, nós temos duas malhas a mais, mas essas malhas vão ser tricotadas da mesma forma que as restantes malhas da carreira. Portanto, vamos ter duas malhas a mais no total de malhas que temos nas nossas agulhas, mas, na verdade, essas malhas não têm uma forma específica de ser tricotada. Normalmente, vamos pensar, por exemplo, se estivermos a tricotar em ponto jersey, aquele em que temos meia do lado direito do trabalho e liga do lado do avesso. Aqui, numa orela simples ou comum, nós vamos tricotar todas as malhas da carreira do lado do direito em meia e todas as malhas da carreira do lado do avesso em liga. E vamos sempre fazendo assim. As orelas vão ser as malhas das extremidades, mas não vão ter um aspecto específico, não vão ser de costura nem de correntinha, não vão ter um aspecto específico, vão estar tricotadas da mesma forma que as restantes. Normalmente, para quem não sabe o que são orelas e nunca utilizou as orelas, normalmente é assim que faz. Então, para além desta orela mais comum, mais simples, temos as orelas de costura e as orelas de correntinha. Existem outros tipos e existem diversas formas de obtermos as orelas. O método que eu aqui vos vou ensinar, ou melhor, eu aqui só vou ensinar estas que são as mais comuns, a de correntinha e a de costura, e a forma como eu vou ensinar é uma forma em que vocês vão tricotar igual tanto nas carreiras do direito como nas carreiras do avesso, porque há outras maneiras de fazer estas mesmas orelas, está bem? Mas eu habituei-me a tricotar esta forma mais simples, porque como é igual quer nas carreiras do direito, quer nas carreiras do avesso, torna-se mais fácil de memorizar e consegue-se o objetivo e o resultado que queremos. Então, a orela de costura
Como o próprio nome indica, é ideal quando nós precisamos de costurar as laterais do nosso trabalho. Portanto, quando as laterais do nosso trabalho precisam de ser costuradas, a orelha de costura vai facilitar esse processo. Numa próxima aula, eu depois, quando ensinar especificamente as costuras laterais, vocês vão ver como as orelas de costura são de facto importantes. Para conseguirmos obter as orelas de costura é muito simples. Quer na carreira do avesso, quer na carreira do direito, a primeira malha é sempre tirada em meia sem tecer. Portanto, inserimos a agulha na malha como se a fôssemos tricotar em meia, mas não tecemos, não tricotamos a malha e apenas a passamos da agulha esquerda para a agulha direita. E a última malha da carreira vai ser tricotada em meia, quer do lado do direito, quer do lado do avesso. Se fizermos isto sempre, vai-se formar nas laterais da nossa peça, do nosso trabalho, uns nozinhos. Por isso é que se diz orelha de costura. Esses nozinhos vão ser espetaculares para nos ajudar a costurar depois o nosso tricô. Por outro lado, temos a orelha de correntinha. A orelha de correntinha, mais indicada para fins estéticos, embora também haja quem a utilize para costurar, porque a orelha de correntinha fica com um aspecto semelhante às correntinhas de crochê, assim aquele acabamento parece ponto cadeia, e há quem também utiliza as orelas de correntinha para costurar, e faça sempre orelas de correntinha em qualquer trabalho que faça. Eu pessoalmente gosto mais de fazer a orelha de costura porque me ajuda a saber onde devo inserir a agulha para costurar bem o tricô, mas também é válido, está bem? No entanto, a orelha de correntinha é mais utilizada para acabamentos. Imaginem, por exemplo, tricotam um cascolo e querem que as laterais do cascolo tenham esse acabamento, parece que em ponto cadeia, não é? Mais terminadinho, sem ter aqueles nozinhos, por exemplo, da jarreteira ou de outros pontos de fantasia. Então, o ideal será mesmo fazerem a orelha de correntinha. Como fazer a orelha de correntinha? Quer no lado direito, quer no lado do avesso, vamos tricotar também de igual forma. Como? A primeira malha é também tirada em sentido meia sem tricotar, portanto tal e qual como na orelha de costura, o que varia é a última malha. A última malha, quer nas carreiras do direito, quer nas carreiras do avesso, vai ser sempre tricotada em liga. E desta forma vai-se formando na lateral do nosso trabalho, da nossa peça, uns Vs, portanto as malhinhas de cadeia, não é? Como se fossem malhas de meia que ficam na lateral e que permitem, portanto, esse acabamento da orelha com esse aspecto diferente. De seguida eu vou-vos mostrar um vídeo tutorial que preparei para vós, onde ensino e demonstro como fazer cada uma das orelas. Até já! Então vamos aprender melhor e em detalhe o que são então as orelas. As orelas nada mais são do que a primeira e a última malha das nossas carreiras no tricô. O que é que isto significa? Significa que estas malhinhas, esta primeira e última malha de cada carreira no tricô, vai servir para ser os nossos limites no tricô. Portanto, são as malhas de orelha, de borda, são no fundo o limite do nosso trabalho. E normalmente estas malhas são sempre montadas a mais do que aquelas que são indicadas nas instruções ou que são definidas para nós fazermos o nosso trabalho. As malhas de orelha têm uma utilidade, ou várias utilidades. Uma delas, talvez a mais utilizada, tem a ver com as costuras. Nós, quando temos orelas nas bordas, nós ao costurar não vamos retirar tecido ao nosso trabalho em si. Portanto, já temos essas duas malhinhas a mais e essas duas malhas a mais, depois nós fazemos a costura aqui, junto à malha de orelha, e não vamos roubar ou tirar tecido ao nosso trabalho. Mas depois na aula sobre costuras eu vou explicar mais em detalhe como fazer isso. Para já interessa saber que podemos ter
Orelas de costura que têm um acabamento específico, que eu já vou demonstrar como se faz, e que facilitam bastante, o processo de costurar o tricô. Uma outra utilidade das orelas é para efeitos de acabamento. Imaginem que vocês estão a tricotar um cachecol. Estão a tricotar um cachecol e gostavam que a borda, portanto a orelha, a lateral do cachecol, tivesse um acabamento mais perfeito, mais delicado. Então podem utilizar as orelas de correntinha, que são umas orelas que formam a forma como elas são tecidas, depois, olhando pela lateral, vai formar, parece ponto cadeia. Faz assim os janeizinhos ao longo da lateral do trabalho e realmente fica muito bonito, fica um acabamento mais perfeito, não se fica a notar o tricô sem esse acabamento. Portanto, nesse caso, eu já não recomendaria as orelas de costura, porque visualmente não têm um efeito tão bonito, esteticamente não são tão bonitas como as orelas de correntinha. Para além portanto, estas são as principais utilidades das orelas. Servem essencialmente para costurar e pouparmos tecido ao nosso trabalho. No fundo, funciona como aquelas partes que nós deixamos a mais na costura para a bainha. No fundo, as nossas orelas são para a bainha, ok? E depois podem então ter esta utilidade que eu disse agora para um efeito visual mais bonito. Existem diversas formas e diversos tipos de orelas. Aqui nas nossas aulas eu vou ensinar-vos 3. Uma que é aquela mais simples e que acho que todas nós fazemos, mas que, lá está, pode não ter aquele efeito que nós mais gostamos de ver, mas a orelha simples é aquela em que eu tricoto todas as malhas tal e qual como elas se apresentam. Neste caso eu vou tricotar em meia e, portanto, eu vou tricotar todas as malhas em meia, incluindo a primeira e a última, que são as minhas malhas de orelha, tá bem? Estas são, portanto, é uma forma de orelha que é a chamada orelha simples. E vocês podem não utilizar, também serve para depois costurar, mas claro, visivelmente não é tão fácil como se utilizarem as orelas de costura, tá bem? Vou só aqui tricotar a carreira do direito e depois a do avesso. Eu estou a utilizar o ponto Gersen, neste caso aqui deste vídeo, mas as orelas, sejam de costura, sejam de correntinha, nunca contam para efeitos do ponto fantasia, ok? Portanto, as orelas estão sempre para além do ponto fantasia e o ponto fantasia é sempre tricotado entre as orelas, está bem? Por isso é que as orelas têm uma forma típica e especial de serem tricotadas e que nada tem a ver com o ponto fantasia. Agora, como estou no avesso e cumpre tricotar em liga, então eu vou tricotar todas as minhas malhas em liga. E esta seria uma forma de fazer orelha simples. Esta orelha, especialmente quando eu estou a tricotar assim, com este ponto, vai ter tendência para o meu tricô enrolar. Tá bem? Por isso é que as orelas também são boas aliadas, porque também ajudam a prevenir esse efeito do tricô enrolar. E pronto, já tenho quase terminada, já terminei, portanto cá está. A orelha vai ficando assim, forma-me este efeito deste lado e deste também. Aqui não se nota tão bem porque corresponde à montagem, mas tem o mesmo efeito. E pronto, esta seria a orelha simples em que eu iria tricotar sempre a minha malha, a minha primeira malha, sempre em meia, esta também em meia e quando estou do lado do avesso tricoto a primeira em liga e a última também em liga. Este é um tipo de orelas. Aquelas que eu normalmente mais utilizo, e é como vos disse, existem vários tipos de orelas, mas eu costumo utilizar um método de fazer orelas que serve para qualquer trabalho e vale tanto para a carreira do direito como para a carreira do avesso. É sempre igual nas duas carreiras. Então, dois tipos de orelas que eu vou aqui ensinar. Orelha de costura. Como se faz a orelha de costura? A minha primeira malha, eu vou tirá-la sempre em meia, sem tricotar. Está bem? Então, vamos fazer
A primeira malha é tirada em meia sem tricotar. É só passar para a agulha. De seguida vou tricotar as malhas, neste caso todas em meia, mas se eu estivesse a fazer um ponto de fantasia, eu ia fazer aqui o meu ponto de fantasia, qualquer que ele fosse, está bem? Portanto, vou continuar até uma malha do fim, porque as minhas malhas de orelha são sempre a primeira e a última, está bem? Portanto, aqui tricoto o meu ponto de fantasia, que neste caso é o jersey, e já cheguei à última malha. Como é que eu vou tricotar a última malha para fazer orelhas de costura? Vou tricotá-la em meia. Portanto, tricoto a malha em meia. Esta é a carreira do direito. No avesso, eu vou tricotar exatamente da mesma forma, ou seja, a primeira malha eu vou tirá-la em meia sem tricotar. Agora, vou tricotar o ponto como eu tenho que o tricotar, neste caso é liga. Vou tricotar a liga até à última malha. Vou tricotando até à última malha. E a minha última malha volto a tricotar para fazer orelhas de costura, em meia. Exatamente. Volto a tricotar em meia. E como veem, vai formando uns nozinhos, estão a ver? Olhem aqui os nozinhos a formar. Já tenho ali um nozinho, aqui tenho outro nozinho. Depois, quando eu der a aula sobre costuras, eu vou-vos ensinar como costurar e usar estes nozinhos. Aqui temos um nozinho também. Aqui não se nota muito deste lado por causa das outras formas de orelha que eu demonstrei antes. Mas eu vou tricotar aqui mais um bocadinho e já volto para vos mostrar o efeito. Pronto, agora já se consegue ver melhor. Temos aqui os nozinhos a formarem-se nesta lateral e os nozinhos também a formarem-se nesta lateral. Esta será então a nossa orelha de costura. Estão a ver o efeito que faz? Que nos vai ajudar imenso quando nós tivermos que costurar. Depois irei explicar melhor na aula sobre costuras como fazer isso, mas nós iremos costurar aqui. Depois o nosso trabalho vai ficar mesmo, a nossa costura vai mesmo ficar perfeita. Depois vou-vos ensinar a fazer costuras invisíveis mesmo perfeitas. Agora, outro tipo de orelha, o orelha de correntinha. A orelha de correntinha que é aquela que nos permite dar um acabamento visual mais bonito às laterais do nosso trabalho. Como fazer? Quer do lado do direito, quer do lado do avesso. A primeira malha tiramos em meia também, sem tricotar, e tricotamos tudo em meia ou no ponto de fantasia que estivermos a fazer, está bem? Eu aqui estou a tricotar em meia porque optei por fazer a amostra neste ponto. Até à última malha, e a última malha eu vou tricotar em liga para formar as correntinhas na lateral. Portanto, agora vou mudar a posição do meu fio e tricotar em liga. Do lado do avesso, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, a primeira malha eu vou passar em meia sem tricotar e agora vou tricotar o meu ponto de fantasia, que como é liga, vou tricotar liga até ao final, incluindo a última malha, a de orelha, porque agora a minha orelha é tricotada em liga, tá bem? Vou tricotar esta carreira. Portanto, tricoto aqui, poderia tricotar outro ponto de fantasia, volto a chamar a atenção para isso. Eu estou a usar este para ser mais fácil. E agora a orelha é outra vez em liga. Eu vou tricotar um bocadinho, aqui umas carreirinhas mais para vos mostrar o efeito que faz a orelha. E pronto, já tricotei aqui mais umas carreirinhas, estão a ver como faz aqui. Aqui tenho os nozinhos, tenho aqui 3 nozinhos e olhem aqui as orelhas de correntinha. E deste lado ainda se torna mais visível. Cá estão as orelhas de correntinha a formar-se na lateral do trabalho. Estão a ver? Ali. E pronto, já tenho
Três formas de fazer orelas. Uma, a orela simples, que é aquela em que nós tricotamos as malhas tal e qual como elas estão. Portanto, a primeira, se estiver a trabalhar neste ponto, a primeira e a última serão em meia e do lado do avesso serão em liga. Se quisermos optar pelas orelas de correntinha, seguindo a minha forma, porque existem outras formas de fazer as orelas de correntinha ou de costura, está bem? Eu é que fiz uma adaptação desses métodos, de forma a que a carreira seja tricotada da mesma forma do lado direito e do lado do avesso. Portanto, orelas de correntinha, quer na carreira do direito, quer na carreira do avesso. Primeira malha é sempre passada em meia sem tricotar e a última malha é tricotada em liga, na carreira do direito e na carreira do avesso. Se eu pretender orelas de costura, então, carreira do direito e do avesso, primeira malha passo sem tricotar, em meia, e a última malha tricoto em meia. Espero que pratiquem muito esta técnica das orelas, são realmente fantásticas. Eu especialmente gosto muito de orelas para costurar. E já voltei de novo, então já ficaram a ter uma noção mais concreta de como realizar cada uma das orelas, dos tipos de orelas que eu aqui falei e também a verem o acabamento que cada uma delas tem. De seguida, o próximo tema da aula de hoje é mudança de novelo. Acontece muitas vezes quando nós estamos a tricotar uma peça que leve muitos novelos, chega a uma determinada altura que nós temos que mudar o nosso novelo, não é? O nosso novelo termina e temos que acrescentar o próximo novelo para continuar a tricotar. Onde é que devemos efetuar essa mudança de novelo e como é que devemos evitar nós no tricô? Ora bem, quando nós estamos a tricotar em carreira de ida e volta, o sítio ideal para nós alterarmos o nosso novelo é numa das extremidades, ou seja, no início de uma carreira, ou do avesso ou do direito, é indiferente. O que interessa é que seja logo no início. Porquê? Porque depois, quando nós vamos fazer costuras, nós conseguimos esconder essa ponta de fio, essas pontas de fio que resultam da mudança do novelo, conseguimos escondê-las nas costuras. Ou quando não conseguimos, porque não temos costuras, quando é uma peça que, por exemplo, não tem costuras, nós conseguimos depois escondê-la no próprio tecido, nas próprias malhas do tricô. Eu vou ensinar isso melhor numa aula para a frente, que trata-se de rematar e esconder pontas de fio sobrante. Depois vocês vão ver em detalhe nessa aula, uma aula mais para a frente, vão ver como esconder estas pontas de fio. Mas, portanto, em resumo, o sítio ideal quando tricotamos em carreiras de ida e volta, o sítio ideal para mudarmos o nosso novelo é no início da carreira, quer do direito, quer do avesso. Pode acontecer que em alguns trabalhos nós não tenhamos muito fio para desperdiçar e tenhamos de fazer essa mudança no meio da carreira. Ora bem, é possível fazer, e depois a forma como nós devemos rematar essas pontas de fio, unindo para não ficar lá aquele buraco, é como eu vou explicar nessa aula futura, como eu já disse, sobre esconder e rematar pontas de fio. No entanto, devemos ter o cuidado de fazermos isso de forma a que não se note depois essa união, ou seja, tem que se ter mais cuidado, principalmente quando estamos em pontos de fantasia, tem de se ter muito mais cuidado quando essa mudança de fio acontece no meio do trabalho. Por isso é que é recomendável, quando estamos a tricotar em carreiras de ida e volta, sempre que possível se faça nas laterais no início de carreira. Sendo certo que depois forma de esconder, se houver costuras, vamos esconder essas pontinhas de fio pela costura, depois de costurar a peça. Se não tivermos, o método de esconder as pontas de fio vai ser exatamente igual àquele que usaríamos se fizermos a mudança no meio da carreira. E remeto para uma aula futura que vou ensinar a esconder e rematar pontas de fio sobrante, porque é essa a forma que vocês devem utilizar para depois rematar essas pontas de fio. Algo que eu aconselho e recomendo vivamente é: não façam nós no vosso tricô, de todo.
Quando unem as pontas de fio, não tenham a tentação de fazer um nó bem apertadinho e vamos continuar a trabalhar e fica o nó no trabalho. Não, não façam isso. Vocês até podem fazer um nozinho ou um lacinho para ajudar a tensionar o fio enquanto não o rematam, mas nunca deixem nós no vosso tricô, porque os nós vão sempre aparecer no tricô e, em regra, aparecem sempre do lado do direito. E, portanto, depois vocês não vão gostar de ver o vosso trabalho com um nó visível no direito, não é? Os nós têm este inconveniente. Portanto, evitem nós mesmo, até às últimas consequências, está bem? Se fizerem algum nó, imaginem que vocês vão mudar a ponta de fio e não vos dá jeito fazer no método que eu vou ensinar. Eu de seguida vou-vos demonstrar um tutorial e vocês vão ver como eu mudo o novelo. Imaginem que vocês não conseguem fazer como eu ensino. Podem fazer um nozinho para unir as duas pontas dos dois novelos, não é? E trabalharem. Mas depois de conseguirem que o novo novelo seja introduzido no vosso trabalho, desmanchem esse nó e façam só uma laçadinha com um lacinho, para depois saberem que aquele lacinho vai ter de ser rematado, está bem? Essas pontas vão ter de ser rematadas. Não deixem nós no vosso tricô, porque, em regra, o resultado depois não é dos melhores e os nós aparecem sempre. Isto que eu estou a dizer vale também quando aparecem nós no novelo. Pode acontecer nós estarmos a tricotar e às vezes o nosso novelo ter nós. Esses nozinhos convém serem inutilizados, portanto cortados, e vamos introduzir o fio tal e qual como se mudássemos de novelo, está bem? Já de seguida eu vou-vos mostrar o vídeo tutorial que eu preparei para vocês, onde ensino com todo o detalhe como fazer cada uma destas coisas. Até já! Podemos precisar de mudar ou acrescentar fio ao nosso trabalho. Imaginem que estamos a trabalhar e o nosso novelo de trabalho termina, não é? Então, onde é que nós podemos introduzir, onde é que nós devemos introduzir o novo novelo e evitar nós no tricô? Ora bom, esta forma que eu vou ensinar para introduzir o novo novelo, eu estou a partir do princípio que é a mesma cor. Eu vou utilizar uma cor diferente no tutorial para ser mais fácil de visualizar, mas eu parto do princípio que iria acrescentar aqui agora, introduzir aqui um novelo da mesma cor com que eu estou a trabalhar, está bem? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu novelo novo, deixo uma pontinha um bocadinho comprida que é para eu poder rematar depois no final, e eu posso simplesmente segurar assim com as minhas mãos e vou introduzir a minha agulha como se fosse tricotar em meia, a minha malha, e passo com o novo novelo, neste caso seria o novo novelo. É só de uma cor diferente para verem melhor, está bem? Eu estou a fazer isto na mão, mas vocês poderiam fazer isto com este fio ao pescoço, está bem? Então, vocês introduzem o fio novo e agora é só continuar a tricotar como quiserem, está bem? Fazendo o ponto que tiverem de fazer, ok? Ora bem, a forma como eu estou a ensinar, nós estamos a tricotar e depois deixamos as pontas para rematar no final. Estas pontas, normalmente, quando estamos a tricotar em plano, eu recomendo que sejam escondidas ao longo da costura lateral. Portanto, sendo escondidas aqui pela costura, depois estas pontas não se veem, ficam aqui escondidas. Mas, numa das próximas aulas, eu também irei ensinar como rematar pontas de fio e nessa altura vocês também vão ver outras formas de podermos rematar estas pontas no nosso próprio tecido de tricô. No entanto, eu recomendo sempre que possível, a introdução do novo novelo seja feita na lateral. Porquê? Porque eu depois consigo esconder essa ponta na costura e fica visualmente mais bonito, está bem? Mas não é a única forma de fazer. Outra sugestão relativamente agora aos nós no tricô.
Sempre que vos aparecer um nó no vosso trabalho, no vosso fio de trabalho, eu recomendo que façam isto que eu fiz. Que cortem o nó, deixando assim uma pontinha e fazem como se introduzissem um novelo novo. Estão a perceber? Imaginem que aqui havia um nó, eu tinha cortado o fio pelo nó, tirava o nó do meu fio e ia fazer como se eu tivesse que introduzir um novo novelo, como se o meu novelo tivesse acabado e agora eu fosse introduzir um novo, está bem? Isto porquê? Porque os nós são grandes inimigos dos nossos trabalhos. E por muito que nós queiramos disfarçar, os nós acabam sempre por aparecer e aparecem sempre no lado direito. Portanto, não teçam fio que tenha nós, porque o nó vai acabar por se destacar e depois fica visível no vosso trabalho e depois vocês não vão gostar, está bem? E se tricotarmos o fio com um nó, é muito mais difícil depois disfarçar do que se fizermos esta técnica que eu vos ensinei, de inutilizar logo o fio, e o nó e introduzir o fio como se fosse um novo novelo, está bem? Vou aproveitar para vos ensinar aqui um truque que vocês podem utilizar para aproveitarem e arrematar logo esta ponta de fio que sobra. Então o que é que vocês vão fazer? Vão passar esta ponta ao longo do trabalho à medida que vão trabalhando. Então, na primeira vocês passam assim a pontinha de fio por cima da agulha, passam o fio de trabalho e tecem a malha. Agora à próxima vocês deixam a malha para baixo, introduzem outra vez a laçada do fio de trabalho e tecem. Agora esta volta a passar por cima. E este truque faz com que vocês rematem logo a malha. Agora deixam onde está e só passa assim. Vou-vos demonstrar, não se nota nada e esta ponta, olhem ali, já ficou rematada. Claro que convém fazer mais umas 3 ou 4 malhinhas, mas depois esta ponta é só cortar, já está rematada. Estão a ver ali o remate? Isto é um pequeno truquezinho que vocês podem utilizar para quando estão a introduzir o novo novelo, já arrematam a ponta, está bem? Portanto, recapitulando, nós no trabalho, no tricô, nem pensar, está bem? Quando nós tivermos nós, vamos ter que cortar a ponta do fio para inutilizar o nó e fazermos a mudança de fio, ou mudança de novelo, melhor dizendo. Onde é que a mudança de novelo é recomendada e aconselhada? No início da carreira. Porquê? Porque depois é mais simples para mim esconder a ponta que vem da introdução do novo novelo pela costura lateral que se forma. No entanto, podem utilizar esta técnica que eu vos ensinei agora para rematar a ponta de fio à medida que vão tricotando o vosso trabalho, está bem? Portanto, tenham isto em atenção porque vão ver que vai fazer a diferença nos vossos trabalhos. E já cá estou de novo. Pronto, neste vídeo vocês puderam ver como fazer a alteração do novelo e até vos ensinei também como podem rematar logo a ponta quando a introduzem. Portanto, podem rematar, como eu disse há pouco, na costura lateral, isso só depois de costurar a peça. Podem fazer aquele remate que eu irei ensinar numas aulas mais para a frente, quando falar de rematar e esconder pontas de fio sobrante, em que vamos esconder as pontas de uma outra forma que não a que eu expliquei aqui neste tutorial, que podem aplicar isso quer quando introduzem o fio no início da carreira, quer depois, no meio da carreira, se acontecer vocês terem de mudar de novelo no meio da carreira. E têm este outro método que eu ensinei aqui, que podemos logo rematar aquela pontinha de fio assim que tricotamos e que também pode ser muito importante, principalmente quando estivermos a trabalhar com riscas ou com muitas cores. Portanto, pode nos dar jeito logo rematar a ponta de fio do nosso trabalho. Então, a aula de hoje está mesmo a chegar ao fim. Hoje estivemos a falar sobre orelas, o que são, para que servem, qual a sua utilidade e como as tricotar. Estivemos a falar de 3 tipos de orelas, as mais comuns, a simples ou a comum, que basicamente não é uma verdadeira orela, só tem mesmo as 2 malhinhas a mais, mas todas as malhas são tricotadas da mesma forma, e depois a orela de correntinha ou a orela de costura.
Finalmente, estivemos a falar sobre como mudar de novelo no nosso tricô, com o bónus de rematar logo as pontinhas de fio no início e com a chamada de atenção para evitar os nós a todo o custo no nosso tricô. Espero que tenha gostado desta nossa aula. Até à próxima. Beijinho e obrigada!